Olá, boa noite. Segura que hoje o time do Cartão Verde está doutorado, hein? Antes de engatar na conversa, confira alguns dos nossos destaques. A vitória suada do Atlético Paranaense nos pênaltis sobre o Júnior Barranquilla, que deu ao clube o primeiro título internacional e fez o time do Furacão fechar a temporada cheio de moral. O aguardado jogo entre Boca Juniors e River Plate, que enfim decidiu a Libertadores. Foi ou não foi um jogão? Deu River. A contratação santista, que foi uma das principais manchetes desta quinta-feira. Jorge Sampaoli, que comandou a Argentina na última Copa do Mundo, será um novo técnico do Santos. Olha, doutor, nós tivemos um residente aqui por quase 4 temporadas. O perdemos, infelizmente, e nesse caso o doutor tinha algo de metafórico. Depois, o último doutor de verdade que esteve aqui com a gente foi o neurocientista Miguel Nicoleles. E hoje voltamos a desfrutar desse nível para nossa alegria, pois nosso convidado é o querido doutor Paulo Saldiva, que você está vendo aí no vídeo, corintiano. E nesse sentido, cabe dizer o seguinte, como o Nicoleles é palmeirense, ao ter aqui o Saldiva, vale salientar que a gente deixa em total pé de igualdade o espaço dado a doutores cujos corações batem pelos maiores rivais do futebol paulista. O Saldiva foi, não sei se ainda é, torcedor de arquibancada. A gente vai explorar essa relação dele com o futebol, falaremos da grande conquista do Atlético Paranaense, do jogo entre River e Boca que decidiu a Libertadores, das transações que andam dando novas caras aos clubes brasileiros. E aqui ao meu lado, nosso inestimável trio de comentaristas, formado e capitaneado por ele, Roberto Rivelino, um mito, e pelos jornalistas Vitor Ernesto Birner e Celso Unzelt. Professor Saldiva, uma vez mais, saiba que nós, boleiros urbanoides, na febre do e da urbanite, estamos realmente muito felizes de tê-lo aqui. Espero que o senhor desfrute. E a hora passa rápido, hein? Vamos... Não, isso foi um bom presente, meu, que eu ganhei, né? Olha, eu tô aqui, já dei muitas indiretas pro Vladimir, até que um dia ele falou, não aguento mais, eu vou convidar ele para vir aqui. Mas isso, avisei todo mundo na faculdade. É nós, doutor. É nós. A gente, e tem muito apaixonado por futebol lá, Saldiva? Tem, viu? Tem. E o futebol, ele é uma âncora, sabe? É uma âncora que tira a gente um pouco da realidade, te remete para um outro mundo onde você tem outros valores, você se desveste do teu papel original e passa para ser. É o que a gente espera que o senhor faça aqui hoje. Eu já achei que o Vladimir deu uma polemizada nessa abertura, viu? Nós rivais paulistas, às vezes sim, às vezes não, dependendo da época sim. Rivalidade não tem às vezes, mano. Rivalidade mas às vezes, mas é que como informação, há pouco tempo, por exemplo, quando o Corinthians jogou, no tempo da gestão do André Sanches, quando o Corinthians ia jogar contra o Palmeiras, era bicho dobrado tal, quando era contra o São Paulo, era vezes 3, vezes 4, pilhando. Do Andrés, mas é o clube, Não tem nada a ver com o Andrés. Isso é particular. Eu não sei. Explica para ele, na verdade eu tenho o Rivelino para comparar. É porque no tempo dele era mesmo, não tem que discutir. E como diz Juca Kfouri, um dos pesquisadores mais sérios do futebol brasileiro, que vai saber, vai... Também o tradicionalista. Não, mas historicamente vai avalizar. Bom, para a gente saber, a gente vai trocar a vestimenta do Saldiva, como a gente já falou, mas a gente está acostumado a ver o Saldiva fazendo comentários do Jornal da Cultura, mas ele também está com um vlog no ar, o Urbanite. A gente separou aí trechos do Dr. Saldiva em ação, falando do Urbanite e tal. Vejam só o estilo, a gravata borboleta, que isso o senhor dispensou hoje, hein? Hoje eu venho com roupa esportiva. Vamos de Saldiva. Já notou que as pessoas do seu lado, e até você mesmo, está cada vez mais redondo, nós estamos engordando, e isso acontece principalmente nas cidades. É do toicinho de ouro? O que você tem no cardápio de opções saudáveis? Tá. Não, isso tá bom. O X, egg, bacon, calabresa, salada. Isso. Acompanha fritas, não. Brotos, escutem aqui. Eu sou bem pra Frentex. Vamos fazer um comentário de Diabo Jura. Vou fazer de novo. A gaita já foi, né? Vamos nessa. Não sou só eu. Cada vez mais pessoas moram nas cidades. Porque aqui tem um agito, tem um emprego, mas também você pode encontrar doença e prejuízos para a sua saúde. Mas dá para consertar. Portanto, nesse vlog aqui, o Urbanite, que a gente está conduzindo na TV Cultura Digital, nós vamos explorar
as coisas que acontecem na cidade, que a gente nem sabe, mas estão interferindo com a nossa condição de vida, e também como que a gente resolve esse nó. Vai ser legal, pode vir com a gente. Muito legal, né? Por isso que eu tô morando no sítio, isso aí. Eu já saí daqui. Eu queria também fazer isso, mas... Ô Saldivia, eu vi que eu acho que o primeiro episódio até foi sobre saúde mental. A pergunta que eu te faço é, o futebol melhora ou piora a nossa saúde mental? A saúde mental melhora, mas a saúde cardiovascular não. Você sabia que nos jogos de decisão, você tem um pico de mortalidade. Sim, eu sei. Né? E a pressão aumenta, você fica com aquela adrenalina. Porque o futebol não é um jogo, né? Ele é uma vida. Você coloca tanto valor simbólico, afetivo, né? Você vai lembrar dos seus pais, das coisas que você viveu antes, você vai guardar coisas. Você guarda coisa de jogo que eu não guardo das aulas que eu assisti na faculdade de medicina. Porque aquilo foi impresso como se fosse uma... Memória emocional, né? É como se fosse você tivesse impresso no coração da gente cada jogada. Agora, a beleza interfere? Um jogo com muitos lances de gols ou com muitos gols, cada um que avalia a beleza como lhe é mais confortável, isso interfere? Ou você acha que é ganhar, perder e ponto? Não, sem dúvida, né? Tanto que alguns jogos que eu me lembro, tenho como importantes, foram jogos que tiveram bastante alternativa de jogo, inclusive alternância de placar, né? E tem uma coisa plástica também, porque o futebol, a gente vibra também com jogadas. Eu que peguei o Corinthians sem ganhar nada, e eu estava num colégio que só tinha palmeirense, que era o Dante Alighieri, então era a absoluta minoria. Mas cada jogada, o Riva, por exemplo, eu me lembro até hoje de um drible que ele deu no Beckenbauer, que sentou o Beckenbauer mas ali não era a seleção brasileira, era alguém do Corinthians fazendo o Beckenbauer cair sentado. Eu vou pegar dois ganchos. Essa que você falou de fazer mal para a parte cardiovascular e essa coisa da alternância dos jogos. Só quero fazer um registro aqui. A gente tem a enquete que hoje pega carona em uma das notícias mais comentadas essa quinta-feira, que é a contratação do técnico argentino Jorge Sampaoli pelo Santos. Segundo o clube, está tudo acertado, mas falta a indispensável assinatura no contrato. A pergunta é, você gostaria de ver o Jorge Sampaoli comandando o seu time? Sim ou não? Votem, faça seus comentários a respeito. Aliás, a enquete, o Celso pode avalizar que está equilibradaça. Eu só vou fazer o seguinte, vou lembrar que a gente continua no Twitter com a hashtag Cartão Verde. A gente vai voltar nesse tema, que vai ser um dos temas do programa. Só não vou perder o gancho dado pelo Saldiva, porque conversando com ele, ele falou sobre uma virada histórica do Corinthians para cima do Palmeiras. Jogo famoso naquele dia, o Saldiva estava na arquibancada no Morumbi, vendo tudo acontecer. Pois a gente vai rolar as imagens daí de um 4-3 inesquecível e deixar o relato do acontecido lá por conta do nosso convidado aqui, assim que o VT terminar. Pedaço na penetração, perigo, tá aí o primeiro gol. César, um gol relâmpago do Palmeiras no Morumbi. Abre bem o jogo a Héctor Silva, uma penetração perigosa, rolou para César, atenção. Tá aí o segundo gol do jogo. César, número 9. Palmeiras 2, Corinthians 0 no Morumbi. Rivelino colocado. Partiu Rivelino. Leão defendeu. Mirandinha. Tá aí o gol do Corinthians. Mirandinha, número 9. Agora Palmeiras 2, Corinthians 1 no Morumbi. Corinthians na penetração com Tião. Adãozinho arrematando. Tá aí o segundo gol do Corinthians. Adãozinho, número 14, empata para a equipe do Parque São Jorge. Palmeiras, Leivinha, de longe tenta. Palmeiras, Leivinha num pelotaço. Tá aí o terceiro gol do Palmeiras em Morumbi. É o quinto tento do jogo. Tião, penetração feita, Tião, saiu do gol. Corinthians, Tião, número 5. 3-3 no Morumbi. Eu estava acabando de dizer que a coisa não ia ficar pelo gol do Leivinha. Contra-ataque do Corinthians, corre Mirandinha, vai receber pela direita, penetra Mirandinha, tenta a jogada pessoal, o arremate sai, Mirandinha vai arrematar outra vez. Tá aí o
sensacional. Corinthians 4, Palmeiras 3 no Morumbi. Eu vou falar para vocês que a gente até pensou em usar só as imagens como ilustração da conversa, mas na hora que você vê as imagens com a narração em cima... Isso aí foi um dos grandes jogos. Estava em campo, Rival. Estava lá. Foi expulso no fim. Você eu nem vi. Eu e Lei. Mas foi um jogo histórico mesmo, que marcou realmente uma partida fantástica, porque havia proposta de buscar. Não era que você via... Ninguém se acomodava. Né? Ninguém se acomodava. Podia perder, mas você ia buscar. Havia essa proposta, não era para eu dar a bola, que eu não quero a bola. Esse papo, eu não quero a bola, o objeto mais importante jogar a bola, não, eu dou a bola para o adversário, esse papo. E hoje, infelizmente, tudo defensivo. A preocupação muito mais defensiva do que ofensiva, que a gente jogava com o Palmeiras, que era um time que, se você for analisar no papel superior do Corinthians, mas sem preocupação defensiva, jogava de igual para igual, não jogava com 2 volantes, jogava com 2 meias, sempre procurando o gol, buscando o gol. Podia até perder. Esse jogo o Palmeiras poderia ter ganho, virado 4-4, 5-4 também. Mas sabe se o time jogar hoje com 2 meias e só com um volante, se não forem jogadores muito especiais, o time vai ganhar os jogos? Ou ele vai perder? Você teve um time que, para mim, considerei que foi o Barcelona com o Guardiola, que jogava com 2. Não, é maneira de jogar, estou falando, maneira de jogar. Sim. Agora, mudaram, porque hoje a preocupação, infelizmente, o DNA nosso foi jogado do lado. Nosso DNA sempre foi ofensivo, sempre foi buscar, sempre foi o drible, sempre foi desconto. E hoje a preocupação, hoje você fala de treinador, é tudo você, jogar com 2 volantes, 3 volantes. A preocupação é não tomar gol, vou jogar por uma bola. Então existe essa preocupação, nós mudamos a nossa característica de jogo. Foi nesse jogo aí, seu Diego, que rolou o bandeirofone? É isso, esse jogo, o Palmeiras era... jogar com o Palmeiras era ruim, porque ele sempre ganhava... Não, baita da gente, era um baita de um time, né? Um baita de um timão do Palmeiras. E eu fui com os meus colegas de colégio que estavam no Dante Alighieri e só tinha palmeirense. Então eu e um amigo meu, que hoje é desembargador do Tribunal de Justiça, Roberto Gosso, que era um corintiano, nós estávamos juntos. O resto foi todo mundo para a torcida do Palmeiras. E eu resolvi inaugurar, eu tocava saxofone, uma bandeira que o cabo era aqueles canos de PVC, e eu coloquei a boquilha do saxofone e fiz uns furos para tocar. Eu tocava o hino do Corinthians. E a bandeira, fiquei ali tocando, né? Foi inaugurar. Falei, pô, aí 2-0. Falei, olha que essa bandeira deu mó zica, né? Então foi uma estreia, olha, ela foi batizada com um baita de um jogo, e o Riva tem razão, né? Porque quando você vê o jogo, os 2 times naquele jogo, eu estava no anel superior do Morumbi, meio no canto, assim, né? Estava lotado. O Morumbi estava saindo gente pelo ladrão. E os times estavam correndo. Era um jogo que podia acontecer qualquer coisa. É um tempo muito mais legal. E é engraçado o gancho que eu falei quando você falou daquela coisa do vascular, que eu me lembrei daquela partida do Santos também. O Pepe gosta muito de contar essa história do 7-6, Celso. Sim. Palmeiras. Né? Com o Palmeiras também, que dizem morreram 5, né? Parece que tem a comprovação de 3, acho que, se não me engano, dentro do estádio. Fora os que ouviam pelo rádio. E o Pepe ainda conta uma história engraçada, que acabou o jogo, ele pegou o ônibus, foi para Santos, chegou lá, deixaram ele na Praça dos Andradas ou na Praça Mauá, para ele pegar um outro ônibus e ir para casa, que ele morava em São Vicente. Aí sentou do lado do sujeito lá no banco, o cara perguntou para ele, pô, como acabou o jogo? Ele falou 7-6. O cara quase brigou com ele, achando que ele estava tirando sarro, que era impossível. Mas sabe que é diferente para o país, né? Os países nórdicos não têm tanto efeito, mas os países latinos, esse número que morre no estádio é muito pouco em relação ao que morre em casa. E fora que para cada um que morre, você tem uns 5 ou 6 que internam com infarto ou arritmia grave. Então é um negócio impressionante. Bacana você falar isso, porque dá a impressão de que o futebol ainda está em todo o seu esplendor, né? Imagino como era em outros tempos. Ali, a gente vai mostrar outros tempos do futebol brasileiro. Quer citar alguém, Vitão? Olha, Vladir, aqui eu estava por onde correu, a Sabrina Fernandes, cumprimentando o José Carlos Carvalho, o Cris Tariq, o Jefferson Bruno,
Tem muita gente comentando sobre o Sampaoli, mas o Sampaoli é lá para frente. É lá para frente. Vamos embarcar e falar da conquista do Atlético Paranaense, então, depois do empate no tempo normal, 1-1, prorrogação, vitória nos pênaltis, aí deu furacão, 4-3 nas cobranças. A gente vai ver as imagens do jogo. E você viu o jogo, Saldiva? Eu vi. Jogaço, hein? Jogaço. E olha, como o futebol depende de cabeça, né? A cabeça é fundamental, porque jogo por jogo, bola rolando, o time do Medellín jogou até aqui muito bem. Barranquilla foi... O Barranquilla jogou muito bem. Eles tiveram o jogo na mão uma hora lá. Foram melhores que o Atlético, mas melhores mesmo. Eles colaboraram com o jogaço. Eles deram uma lição, inclusive, para muito time brasileiro, que quando vai para o exterior não tem a coragem que eles tiveram aqui. É um time tecnicamente bom e corajoso. E teve proposta de jogo. Por isso que o jogo fica interessante, fica mais bonito no caso. Mas eu acho que eles estranharam na batida do pênalti também o tipo de gramado. Não sei. O gramado ser sintético, talvez eles tenham... Porque eles bateram muito embaixo, as duas bolas, eles bateram embaixo e foi lá para cima. A verdade é que lá não era sintético, os caras perderam o pênalti. Lá também não era sintético, não. Lá deram uma pancada na trave e também quase arrebentaram a trave. Exatamente. Mas são ingredientes que só valorizam essa conquista do Atlético. Porque parabéns ao Atlético. Pela campanha, o Atlético mereceu esse título. E de como ele saiu no começo do ano, né? Pois é. Saiu muito mal. Deram uma... Sim, ameaçado de rebaixamento. Parabéns ao treinador, né? Que foi lembrado, o Fernando Diniz, lembrado pelos jogadores do Atlético ontem. Que é um trabalho que começou com ele. E foi ajustado, aliás, muito bem ajustado pelo Thiago Nunes. Né? Naquilo que tinha que ser ajustado mesmo. Porque o Fernando Diniz é um purista, né, doutor? Ele, às vezes ele não quer ceder um pouco, o Thiago Nunes cede. Porque, Valdir, o que aconteceu, eu achei? Ele usou coisas boas do Diniz, tirou jogadores muito mais lentos que trabalhavam no setor de campo, onde ele precisava de velocidade. E hoje você percebe um time com o toque de bola, com uma proposta ofensiva, agudo, procurando o ataque, insistindo, buscando o resultado. Eu achei fantástico. Parabéns ao treinador que conseguiu. A gente viu ali o Barreira perder o pênalti e o Saldiva estava falando dessa questão mental do futebol, né? Ontem eu vi, dos que citaram o Fernando Diniz, eu vi o Jonathan e depois falava que o relato que eu escutava hoje, até falando que uma das heranças que o Diniz deixou, realmente deixou o jogador do Atlético com uma confiança muito grande. Alto, entendeu? Uma crença no jogo, no que eles estavam fazendo. Eu estava procurando um dado aqui, Vladir, não estava achando a fonte, por isso que eu fiquei aqui dando uma olhadinha no telefone, mas não consegui achar. Mas resumindo, eu vi o Atlético Paranaense em competições internacionais, nos últimos 9 pênaltis que teve em tempo corrido, perdeu 8. O Atlético Paranaense não, o Júnior Barranquilla. Isso de coisa de anos. Imagina um time que nos últimos 9 pênaltis em jogos por competições internacionais, continentais, fez 1. E é um time que não era para estar, né? Com o futebol que tem, não era para estar dependendo de pênalti para chegar a lugar nenhum, né? Perdeu muitos gols, né? Podia ter resolvido nas finalizações. Eu não gostei da atuação do Atlético, gostei da raça, os jogadores deixaram tudo que podiam no campo. Achei estranho um time que nem o Júnior, com 75 jogos, contando esse na temporada, ter mais pernas do que o Atlético Paranaense com 50 jogos da temporada, sendo que o Júnior jogou sábado, né? A final 4-1 contra o Independente Medellín. Teve a viagem, o desgaste. Vitor, é um time que não está acostumado a essa situação, um atleta. É justamente o mental. Aí o mental pega forte. Acredito. A necessidade de buscar, aí muda. Até o cansaço mental é pior que o cansaço das pernas. Então, pode sentir, porque a necessidade, até jogando em casa, teria uma obrigação de buscar o resultado. E isso é um detalhe que vale a pena citar, né? Porque quando o cara erra o pênalti, já era, acho que, o terceiro minuto do segundo tempo da prorrogação. E mesmo no toque de bola do time, você já via que a coordenação motora fina já tinha ido para o espaço. O cansaço já tinha tirado... Também acho que a perda dos 3 jogadores mais adiantados do Atlético fez muita diferença ali. Foi cada substituição tinha caído. O Marcelo Cirino saiu logo primeiro. Isso, depois saiu o Pablo, depois saiu o Nicão. Todos com problemas físicos. São os 3 jogadores que mais resolvem jogos na equipe. Cara, mas achei até que mesmo com a ausência deles, o Atlético se segurou bem, viu? Então, mas não criava. Não conseguia fazer a transição de bola, não conseguiu se impor, como tinha feito quase todos os jogos na Arena da Baixada. E o Atlético, futebol é um esporte de precisão. Né? Então, o Atlético mereceu, porque, quero citar, uma aula de arbitragem, tá? Uma arbitragem irretocável, dera fosse sempre assim. E teve lances difíceis, tem um pênalti que o
que o Atlético reclama, né? Júnior reclama. E que não foi nada. Não foi pênalti. Exatamente. Né? E esse time do Júnior só foi trocar jogador na prorrogação, quer dizer, mais inteiro. Ou seja, a precisão do Atlético Paranaense nos pênaltis, a falta de precisão do Júnior nos pênaltis e durante o jogo foram decisivas. Isso não é injusto. Assim é o futebol. O futebol é esporte de precisão. Não é esporte de quantidade de lances criados. Vou brincar com vocês aqui, vou chamar o que foi o personagem dessa conquista do Atlético Paranaense. Candidatos são muitos. Eu ficaria até para provocar vocês com esse que a gente vai ver. Assim é o Thiago Heleno. Tá aí, ó, Thiago Heleno. Pela atitude daquele... Esse é um momento que tem que fazer o que ele fez. Eu, pelo menos, faria. Ainda mais sendo zagueiro, como ele é. Colocar o quê? Eu até brinquei antes do jogo ir para a prorrogação, no finalzinho do tempo normal, até dei uma tweetada brincando, falando, pô, ninguém trabalhou mais nesses últimos dias do ano do que o Thiago Heleno, porque o bicho suou tanga junto com o Jonathan no jogo de lá. Ontem também ainda sobrou para bater um pênalti final. Porque o outro jogou no sacrifício. Vocês concordaram comigo? Então era uma provocação. O Pablo, para mim, jogou até no sacrifício. O Pablo é óbvio, né? Para mim, foi o jogador mais importante do Atlético. Uma campanha fantástica. Um jogador que me agrada muito pela maneira que joga, como ele se adaptou bem ao esquema do Thiago. Realmente é um jogador importante e jogou mesmo no sacrifício. Sim. Que não estava fisicamente tanto que ele bem. sai. E ele perdeu, e ele tem uma oportunidade que ele podia ter feito o segundo gol, que ele, apesar que ele bateu cruzado, o goleiro pegou bem, mas se ele toca acho que não sei se era quem estava entrando para o lado esquerdo, se ele dá o tapa para ele, 2-0, que ele não percebeu, mas baita a gente falou de rivais, o Vitor Bena ficou melindrado, só para a gente chegando no São Paulo, Vitor Bena. Então conta para a gente se o Pablo vai acabar no Morumbi mesmo. Não, o São Paulo vai concorrer pelo Pablo, mas depende das propostas que o jogador receber, não tem nada tão certo assim. Achei engraçado as declarações dele, que ele coloca o presidente do Atlético até nessa questão da troca do logotipo, do distintivo também. Eu não tenho nada contra, só acho que o distintivo para ser modificado teria que ser um momento mais nobre, de repente um centenário. Me pareceu meio um exercício de poder, misturado com uma coisa meio midiática. Né? Mas por que eu falei isso? Porque ele cita primeiro, ele fala, não, o presidente, meu pai, os empresários negociam por isso. Nessa ordem. É sinal que o presidente está conseguindo liderar como o presidente precisa. Jefferson Bruno pergunta se o Furacão já é maior que o Coxa no cenário sul-americano, o nacional. Tem sido maior, né? O Atlético tinha uma final de Libertadores disputada nas costas, antes de Corinthians, de Atlético Mineiro, de Fluminense, de Botafogo, que nunca jogou uma final de Libertadores. Os coxas andaram nas redes hoje provocando com a questão da fita azul, não sei o que lá, que eu acho que é uma coisa bacana, também nobre, mas é de outra... Começa a lembrar de coisas que não lembrava antes. Né? E o Guilherme Saluz fala que o Atlético, entre parênteses, agora com H, é um dos times mais votados do Brasil, ele faz essa interrogação. Aprovaram as mudanças de nome e logotipo. Para mim, a mudança do símbolo é uma das coisas mais, vou usar um termo, desculpa, assim, babacas que pode haver. Porque eu não quero saber se o símbolo é mais bonito, se o símbolo é mais feio. Você não gosta de um time de futebol porque o símbolo é bonito, porque o símbolo é feio, porque o símbolo é do jeito X ou do jeito... Ele simplesmente é o símbolo do time. Eu sou a favor de derrubar muitas tradições. Você quer acabar com as touradas, eu vou lá e vou para Paulista fazer 10 horas de passeata. Símbolo de futebol, de time de futebol, é intocável. Ô, Vitor, quantos anos vinha seguindo o símbolo? Não, ele já tinha sido... Esse era de 97. O símbolo tradicional do Atlético é um que nem aquele do Flamengo. Então já é a terceira... Porque vai chegar um ponto, Riva, que o marketing vai determinar que você vai mudar o símbolo todo ano, mas vai ficar legal o símbolo novo. O que você acha da questão? Eu não gosto. Eu acho que tem um apelo comercial de vender camisa. Eu acho que a única justificativa lógica, se você quiser fazer isso, é você trocar. É que nem o carro faz, né? Você mantém o mesmo motor e você troca uma lanterninha ali e você já se sente um subnitrato de pó de mico, porque todo mundo vê que teu carro não é do ano. Eu acho que esse negócio de trocar a camisa, o pessoal fazia isso antigamente com a camisa 3, né? Sim, hoje faz com qualquer uma, né? E agora, você trocando o símbolo, aí não todas as camisas ficam defasadas. Agora, quando eu botar o H no nome, para mim não tem nem problema, ele continua sendo Atlético. Mas é inócuo aquele H, né? Aquele H é uma Pode continuar sendo Atlético, tudo bem. Bom, vamos de mais uma curiosidade do nosso Celso Unzelt, hoje com o requinte de ter o nosso pesquisador na condição de testemunho ocular dessa tal história que a gente vai ver. Hoje, 13 de dezembro, essa foto faz 26 anos.
Mestre Tele Santana, São Paulo campeão do mundo pela primeira vez em Tóquio, vencendo o Barcelona por 2-1. E, aliás, ontem, 12 de dezembro, fez 25 anos do Bi, 3-2 contra o Milan. Sim. Mas nesse dia, nessa hora aí é o Estádio Nacional de Tóquio, o Kokorizo. E eu tive o prazer de estar do outro lado da lente, porque eu estava cobrindo pela revista Placar, o repórter fotográfico Ricardo Correia, e nós pegamos o seu Tele ali num canto do vestiário. Inclusive, ele está com 2 taças, porque uma é a Toyota Cup, que na época era dada pela patrocinadora, e a outra é a tradicional Copa Intercontinental, dada pela Conmebol e pela UEFA. E pegamos o seu Tele num vestiário, e eu lembro bem do Ricardo Correia nesse momento, falando: sorria, seu Tele, o senhor é campeão do mundo. Mas não conseguimos arrancar o sorriso de Tele Santana nessa data histórica para o futebol tricolor, né? Isso foi uma loucura. Você sabe que isso me mostrou, até peguei um trecho aqui, porque eu andei lendo tempos atrás umas crônicas do Mário Filho, né? E tem uma que fala do Tele, para a galera mais nova que não sabe o que tem. Eu vou ler um pedacinho aqui, porque no final de si também. Tele trouxe uma nova medida do tempo para o futebol. É, de algum modo, o ponteiro dos segundos, o que não para. Os outros são, quando são, o ponteiro dos minutos. Ponteiros de segundos é Tele. E vocês que têm relógio vão compreender melhor porque se descobre Tele todos os anos. Para ver o ponteiro dos segundos, a gente precisa ser um pouco médico, que todos somos. Precisamos contar as pulsações. E era bacana também porque ele vai fazer um perfil do Tele e depois cita até o pondurismo do Tele. E fala assim, eu não consigo entender como um cara que dá tanto em campo consegue não dar nada fora dele. Uma pergunta, qual era o meio de campo quando foi bicampeão, como jogava para São Paulo? O bicampeonato ou nesse título? Não, nesse título. Pintado. Esse é o campeonato, não é o bicampeonato. Esse é 92. Esse é o primeiro título. É. Esse era pintado. Porque assim, o Tele fez uma coisa. Esse time, se você entra no Google, você procura, você vai ter o Pochettino elogiando, vai ter o Guardiola elogiando. Não, mas como é que era um time reverenciado pelo Cruyff. O Bielsa. É Raí, Palinha e pintado. É só isso. Não, só isso. Só um Pintado, Palinha. Sem centroavante. E com 2 o homens. Miller, às vezes, ocupava. Miller, Palinha. Raí, essa coisa do cara do meio de campo entrar na área para fazer gol, falam que é moderno, o Raí fazia isso. E hoje, depois, vem ao longo do tempo, o nosso futebol decaindo. Tanto é que o último título foi do Corinthians, não é isso? Sim. Do Corinthians. Mundial. Mundial. E hoje a diferença lá quando joga é enorme. A diferença é grande. Antigamente não, a gente jogava de igual para igual. E pro padrão do Tele já era diferente. Botar o Pintado, o Ronaldão e Pintado, não era muito do Tele. O Tele de 82 não tinha isso. Tinha Cerezo, Falcão, Sócrates. Isso, é isso que eu estou falando. O próprio Tele... Saldiva, para encerrar o primeiro bloco, teve aquela questão da rivalidade aqui. Você, como corintiano, achou que em algum momento da história do São Paulo ocupou o lugar que sempre foi do Palmeiras? Acho que na década de 80, sim. Eu acho que na década de 80, o São Paulo era o que você tinha... Eu me lembro o lance como é que foi aquele zagueiro do Corinthians que marcou o gol Betão? O Betão, né? O lance do Betão mostra claramente o que era ganhar do São Paulo naquele momento. Quebrou um tabu ali. Quebrou um tabu que vinha durante muito tempo. Agora, acho que se você analisar a história toda do Corinthians, aí não tem dúvida, é o Palmeiras. Mas acontece aos anos que o São Paulo estava ganhando tudo, era o time a ser batido. Era o time a ser batido. Bom, vamos fazer um intervalo, já a gente retoma o papo com o nosso convidado de hoje, o doutor Paulo Saldiva. Na volta vamos falar também do jogo entre River e Boca Juniors, disputado em terras espanholas. Deu River, a bela jogada que levou o campeão ao primeiro gol de empate, nos servirá de passaporte para esse rápido intervalo. Até já. O Cartão Verde está de volta e nosso passeio pelo acervo do Rival hoje terá um ar de continuação. Semana passada nós mostramos ele e o Edu jogando juntos uma partida das eliminatórias da Copa de 70. E o que vamos ver agora se deu praticamente 6 meses depois. Vamos lá, hora de passear mais uma vez pelo acervo do Rival. Já agora Riverino vai buscar a canhota. De curva, é gol!
E aí, Rivan? Porra, é interessante. Esse jogo foi o jogo da minha vida. Você acha que a gente reservou ele aí por quê? Você acha que algum dia, conversando com a gente, você não tinha falado isso para nós? Porque, doutor, o que aconteceu é o seguinte. Nesse jogo havia uma pressão para me colocar no time titular. Feita por quem? Pela imprensa. A imprensa queria que o Rivelino no time arrumar um lugar, um espaço para o Rivelino. Aí, de repente, mas eu, no dia do jogo contra a Áustria, o último amistoso da seleção brasileira no Brasil, e o Brasil não estava se acertando, saiu, na época, totalmente desacreditado. Aí, o Chirol, na concentração à tarde, passou por mim e falou: Riva, você vai jogar na ponta esquerda. Eu falei: pô, Chirol, eu na ponta esquerda? Mas que ponta esquerda é essa? O Zagallo vai falar com você. Mas até então nem treinei. O Zagallo nem me testou para treinar, vai jogar. Eu fiquei: pô, é o jogo da minha vida, porque se eu for mal, eu praticamente, o Paulo, que ele queria um homem que fechasse o setor, e o Paulo César já fazia isso com o olho fechado. Eu falei: tenho que fazer alguma coisa para garantir meu lugar. E Deus me deu uma luz, eu fiz o gol da vitória, fui considerado o melhor jogador, aí de repente fiquei titular, porque eu acredito, né, que vou falar que o Zagallo botou na fria, mas ele me testou para se eu fosse mal, praticamente ele tinha o Paulo César na mão, tranquilo, porque fazia aquilo, não precisa nem trabalhar. E um gol que você fez levando a bola do meio para a direita. Porque ele me dava nesse aspecto, porque o Zagallo, aí eu cheguei para ele para conversar comigo, Vitor. Aí, doutor, eu cheguei para ele: Zagallo, o que você quer de mim? Você não vai deixar eu aberto. Aí eu não sou homem de ficar aberto. Você vai dar liberdade para mim? Ele falou: pode, porque o Gerson é um jogador muito mais... Aí ele fez questão de usar a liberdade total e foi lá do outro lado. Não, mas eu fui, porque ele tinha a única coisa que ele pediu para mim: o que eu quero de você, você pode sair, se mover. Perdeu a bola, você terminar uma jogada, eu quero que você venha compor o meio de campo. Você, o Gerson e o Clodoaldo. Falei: então tá bom, então me deu essa liberdade. Tanto é que eu fiz o gol com o meia direito. E acho que é do Gerson que você recebe a bola, né? Então, o Papagaio tocou para mim. Pô, tá vendo? A gente escolheu o jogo por causa disso, mas não sabia, mas não tinha ouvido com essa riqueza de detalhes que você acabou de falar. E vamos para o capítulo final da Libertadores, elogiado por alguns, não por todos. Vou perguntar para o pessoal aqui, a gente vai rolar as imagens da partida e perguntar para vocês, afinal, foi ou não foi um jogão? Foi um jogão, Saldiva? Jogaço. Jogaço também? Para mim foi um jogaço. Teve gente que falou para mim que lá na Europa não iam gostar disso não, porque foi muito caótico, depois de um determinado tempo. Não, eu acho que foi um jogo dentro eu falo para vocês que salvou a história Não, sem dúvida. Da pendenga. E lá não teve confusão, né? Então as coisas caminharam. E eu acho que também foi uma boa demonstração da força do futebol sul-americano para os europeus. Porque o jogo mostrou que... E olha, doutor, quem fez a diferença, não sei, apesar que... Olha a jogada do gol, muito bonito. Agora, esse Quinteiro, né? Quinteiro. O Quinteiro entrou, ele mudou totalmente o River Plate. Não é que ele só fez o gol. Em termos de movimentação, ele metia a bola na direita, metia a bola na esquerda, tocava. Infernizou realmente. Foi o jogador. Se você for analisar o tempo que ele teve, foi um jogador principal. Era tudo o que faltou no primeiro tempo pro River, né? Então, mas ele mudou tudo isso. No primeiro tempo, o River tinha o meio campo inteiro, né? Quando o Pérez se machuca e continua em campo, é uma referência da equipe, o time começa a perder um pouco de pegada na prorrogação, quando o colombiano... Não tinha como ficar, você acha? E o River tem um time mais técnico, de toque de bola, ganhou o jogo no meio... Esse é um jogo ganho pelo meio de campo, claramente, o meio de campo do River ganha o jogo, e com muito mais banco de reservas, né? Mas eu acho que todo mundo que viu o jogo gostou. Eu acho que é uma sacanagem que a história, na verdade, ela vai preservar mais isso e menos a falta de caráter e de escrúpulo dos cartolas sul-americanos. Como evento isolado foi muito legal. Exatamente. Como evento isolado. Agora, todos os fatos que levaram a isso são terríveis, né? São terríveis. Agora, o mercantilismo da venda dessa final. Só jogo, doutor. Sabe que eu senti uma diferença grande em termos físicos. O River Plate muito mais bem preparado, sem dúvida, que o Boca. E principalmente os jogadores que entravam no River, jogadores de bom nível, né? O Boca não tem substitutos para os jogadores. Eu acho que também a mudança, ele tirou o que fez o gol, como é que ele chama, que ele foi o jogador principal do gol. Mas foi questão física, o Benedetto? Não. Você é um jogo de vida ou morte, vida do céu. Ele aguenta, se você perguntar para ele... Mas você acha que o argentino não valor... Ele na mais... E muito cedo, ele sai muito cedo. O ataque morre quando ele sai. Eu não tiraria. Ainda mais tendo contra-ataque. É diferente Benedetto? O Benedetto. É mais fácil chegar para ele. A hora que você
cansar, você levanta o A hora que você não aguentar mais andar, você me avisa. Aí você me avisa. Eu duvido que ele ia levantar. Eu acho que só pode ser a parte física, porque ele tinha o contra-ataque ainda. Ele sabia que o River ia para cima, o River ia marcar. Ele precisava de um jogador de velocidade. E ele tinha o Tevez e o Ávila. O Tevez, que é um arremedo de jogador, é uma caricatura de um jogador de futebol profissional hoje. E o Ávila, que é o centroavantão de área, que não prima pela velocidade. Mas o Ávila aí nesse jogo também ficou claro o tamanho dele, né? Envergadura. É um cara que no repertório ele pode ajudar numas trombadas e outras, às vezes dá certo. Mas ele morreu com o Ávila. O que me impressionou mais, eu vou falar aí, os primeiros 20 minutos da partida, você leva em consideração toda a história do jogo. Que o Celso falou. É difícil você enxergar o evento isolado. Eu achei ali, cara, que o River tinha desmoronado porque só dava a Boca. Eu achei que o Boca ia ganhar a partida. Foi muito cedo. Muito cedo. O River teve um segundo tempo, porque o Boca foi um pouquinho melhor que o River no primeiro. Sim. E no segundo, o River foi muito melhor. Muito melhor. E mesmo assim, quase, né? O chute no pé da trave. Na hora do desespero, o Boca quase leva isso aí para os pênaltis. Foi uma camisa muito pesada. Celso, né? Me diz o seguinte, esse jogador, eu esqueço o nome dele. Benedetto. Há quanto tempo ele vem de recuperação? Já 9 meses. Não, porque ele vem jogando. A recuperação dele não é um mês, 2 meses, já faz mais de 3 meses que ele está. Porque demorou. Na verdade, ele tinha feito a primeira partida como titular antes do Palmeiras, não era? Antes do Grêmio. É uma segunda contusão. Ele tem 2 contusões. Ele já vem jogando também. Por isso que eu acho que era mais fácil. Tem um jogador que é um jogador que resolveu contra o Palmeiras, jogou contra o mesmo. 5 gols nas semifinais e finais. E rápido, né? Você tira. E já que os caras falaram de Tevez, aí lembraram você do Corinthians de outros tempos, e o Carille no seu time? Cara, ele está jogando. Ele está arriscando. Porque. E ao arriscar ele te agrada? Não, lógico que como torcedor eu torço para funcionar. Mas não, você acha que é o cara? É isso que eu quero saber de você. Se eu escolheria outro, isso aí já deu. É isso que eu quero que... não tem o outro, né? Não tem outro. O problema é que não tem outro para pôr. E ele vai ter num momento difícil, como está o Corinthians, né? Aliás, acho que me convidaram aqui como patologista, porque eu entendo de morto. E o time está completamente morto, né? Está respirando com o aparelho. Não, acho que já foi. Acho que já foi. Já entrou na luz, já deu coisa. Então, eu acho que o Carille é um cara que vai ter mais... A torcida a pressão sobre ele vai ser menor no começo. Sabe que eu vi do repórter? A melhor contratação de 2019, olha o treinador como está. Estamos bem, hein? É o técnico. Ele joga, faz gol. Se ele não tiver condição, ter um grupo, pelo menos um grupo que ele possa fazer um bom trabalho, é aquilo que você falou. Ele pode, em 3, 4, 5 jogos, também saber, porque aqui não tem trabalho, tem resultado. E você vê o elenco hoje do Corinthians e a procura, que não tem dinheiro. Tá bom, então troca de moeda. E o Ramiro? Mas vai decidir o quê? Eu tenho uma impressão sobre o Ramiro, que eu vou falar qual é. Um cara, tipo assim, se encaixa dentro de um esquema, mas eu não sei se ele sozinho... É um jogador útil, mas o Corinthians está precisando de gente que mude de patamar. Que toma a responsabilidade, ou resolva. Hoje eu acho que agrega. Não temos centroavante. Não, agregar. Em relação ao que tem, mas ainda é pouco. Faz o lado direito lá redondinho, jogador campeão da Libertadores experiente. Não, agora também virou... O Saldiva me parece preocupado. Não, é que eu comecei a lembrar. Chegou uma hora que eu adoro ver jogo de futebol. Né? Aliás, mas ultimamente está difícil. Quando minha mulher quer que eu fique quieto, ela liga o Sport TV ou alguma coisa assim para eu ficar quieto. É o botão de off, né? Ou agora... Eu assisti o jogo do Corinthians, dava uma depressão. O time não sabia sair do 3, 4 caras de costa. Todos os jogos iguais, e ainda era outubro, lembra? E era um negócio que foi mais ou menos entrando assim numa queda. E foi piorando. Não lembra, o Corinthians tem problema financeiro. A sorte do Corinthians é que o Corinthians tem o Andrés próximo do Juliano Bertolucci, empresário. Aliás, o Ramiro tem a ver com isso. Tem a ver com isso. E o Juliano... E perto do que também? Porque tem jogadores muito bons. Ele agencia jogadores muito bons. Vai ser um dos empresários mais influentes atualmente do futebol brasileiro. Então ele pode, de repente, achar alguma brecha para colocar algum jogador melhor. Caminho, né? Aqui agora, é o único caminho, porque dinheiro não tem. Agora, né? É o único caminho possível. Qual o motivo que o Grêmio liberou o Ramiro, que era tão importante para o Grêmio, que achava que hoje ele fazia hábito de jogar um pouco na direita, jogar no meio... Porque liberou, o Grêmio liberou. Sim, o Grêmio estava de mão amarrada, porque o Grêmio devia um dinheiro pelo Ramiro,
que ele teria que pagar, que é mais ou menos o que acontece com o Corinthians em relação ao Romero. E já tinham falado que não dava, né? E não dava, e o Grêmio, na verdade, o Riva, no fim do frigir dos ovos está certo, que o Grêmio não se interessou por isso. Poderia ter se interessado. Acho que o Ramiro é um bom volante. E é um cara numa idade boa também, né, Celso? Agora, de volante, esse time está cheio. Mas não vai jogar de volante, vai jogar do lado direito. Pior ainda, porque no lado direito a gente quer atacante. Mas ele vai precisar... Ele vai fazer o que o Romero fazia. Aí pega um jogo que não consegue fazer gol, que fica sem nana, vai estar explicado. Agora, mas aí eu acho que vai querer contratar um cara de velocidade para o outro lado. Precisa, fundamental. Porque senão o esquema não fecha. Não vai. Agora a gente tá falando de futebol aqui, o Saldiva brincou dessa coisa da mulher dele, quando quer deixar ele quietinho, vai lá e bota o canal de esporte para ele ver. A gente tava separando as coisas, eu sei que todo corintiano gosta do título de 77. Em geral, a gente mostra sempre o último jogo, mas na verdade a comoção maior está no segundo, o Celso vai amparar aqui. E a gente pesquisando foi achar umas imagens, Bi Ribeiro separou aí, nosso editor, as imagens mostram, o que eu quero mostrar, eu quero chegar num papo cabeça que só um doutor poderia ter com a gente, Saldiva, que é o seguinte, o papel que o futebol desempenha na nossa cultura. Dá uma olhada nas imagens do segundo jogo que a gente vai ver e me diga se o futebol hoje é ou não é outra coisa. Eu estava nesse jogo. Eu sei que você estava, foi por isso que a gente separou. Eu estava nesse jogo. Esse jogo tem 146 mil pessoas, né? No Morumbi. Oficialmente, certamente tem muito mais. O que você acha? Você ainda tem a mesma paixão pelo futebol, Saldiva? O que mudou, você acha? Eu tenho. Olha isso, dá uma olhada no negócio desse, cara. A minha esposa era São Paulina. Eu falei, você vai assistir um jogo do Corinthians, você vai mudar. E fui. Fui assistir um jogo. A entrada, o Corinthians ele tem uma coisa, eu não sei se eu estou querendo puxar, mas ele tem uma... Você está querendo puxar, mas a gente perdoa. Não, mas ele tem uma vibração. Quando você vai, veja, quando você vai nos cantos da cidade de São Paulo, quando você vai nos lugares, assim, você vai ver que o Corinthians ele tem ele traz isso desde a sua fundação, uma coisa que é de uma comoção, né? E eu acho que eu me lembro uma vez, o Corinthians perdeu... Eu estou falando, esse título, por exemplo, Saldiva, fecharam escolas. As escolas não tiveram aula, entendeu? Parou a cidade, entendeu? Para mim era outro futebol. Era outro futebol. Outra maneira de encarar a vida. Isso. Outra maneira de se divertir, porque hoje em dia tem 50 mil opções de lazer. Talvez, num mundo bem menos comercial, onde as pessoas desfrutavam mais dos seus momentos. E eu só acho que isso daí acabou. Inclusive a torcida do Corinthians. Eu acho que alguns momentos tem. Eu acho que isso tem muito a ver, esse ápice, com os 22 anos sem título. Porque o sofrimento faz que a gente valorize mais as coisas. A geração atual de corintianos, que não é a sua, não é a do Celso, é uma geração acostumada a ganhar tudo. Seria difícil vender o peixe. É uma geração que parece uma parte da torcida de São Paulo de antigamente. Eu tive a felicidade de conviver 11 anos. Eu sei que é torcedor. Eu tive uma passagem contra o Maracanã, uma semifinal de brasileiro. A invasão corintiana. Eu também fui. Dividiu o Maracanã. Foi de trem. Não dividiu o Maracanã, a coisa mais linda do mundo. Mas ficou marcado. E tinha uma coisa muito aquelas bandeiras que nós vimos, durante muitos anos eu tinha na retina, eu falava, bom, esse jogo eu via só bandeiras e não via cabeças de pessoas na televisão. E eu sempre achei que fosse um exagero da minha mente. Falei, não é possível você não ver cabeças. E agora, com o milagre do YouTube, as imagens da cultura, a gente não vê gente. A gente só vê bandeiras, e aquelas bandeiras eram feitas em casa. Isso não é torcida organizada. As pessoas faziam as bandeiras... Eu fazia bandeira em casa. Isso não é torcida organizada. Eu fazia bandeira em casa. Eu fazia bandeira em casa. Não, mas olha, o que mais deu para mim, pronto-socorro do HC, pronto-socorro de cirurgia. O Corinthians tinha perdido para o Juventus. Aquelas... Né? Aí o indivíduo, tem um indivíduo que saiu meio assim travado e foi atropelado na saída do Pacaembu. Ficou em coma. Primeiras palavras, esse time só me dá desgosto quando ele acorda. Quer dizer, então ele ficou em coma uns 4 dias, aquilo tinha grudado na cabeça dele. Então, pô, isso coisa de louco. A gente tem vários exemplos, né, até de outras torcidas também, mas eu acho que o Corinthians, o Flamengo, esses que tem mais gente, a gente tem também os maiores exemplos. Eu essa semana encontrei um senhor no metrô, ele foi me cumprimentar e eu vi que era estrangeiro. E ele assiste o Cartão Verde. E me falou assim, não, porque eu nasci na Síria, mas eu nasci corintiano. Eu falei, eu acredito no senhor. Doutor, a invasão corintiana no Japão.
Não, aquilo também foi demais. Um pouquinho. Aquilo foi Vê demais. quantas pessoas, qual outro time que coloca o que o Corinthians colocou no Japão, meu Deus. A torcida do Corinthians era diferente. Ó, vou arrematar aqui, a gente falou de fatos, vamos falar de homens também. O personagem que a gente vai destacar, e a pedido do nosso convidado também, é um dos heróis dessa conquista de 77 aí. Sabe quem é? Deve ser o Zé Maria, porque... Vai rodar, Zé Maria aí. Super Zé. Olha. Que, aliás, teve com a gente aqui faz muito pouco tempo, uma figuraça. Esse é o primeiro gol do Corinthians em Libertadores, em 77, né? Como vice-campeão, empatou com o Inter no Morumbi. Ele está usando estranhamente uma camisa 4, porque a dele era 2, né? E ele todo duro, hein, fazendo gol. Ele tinha um jogo assim, disse o jogo de cintura dele. Só campeão e vice classificava Libertadores, para lembrar, né? Como mudou, hein? O doutor falou daquela coisa de entrada em campo. Um dos símbolos da entrada em campo, porque hoje também avacalharam isso, né? Está todo mundo lá batendo bola em campo, o jogo já começa. Antigamente, principalmente para quem torcia para time ruim, a gente ia para vibrar na entrada em campo, porque às vezes não tinha gol para vibrar, você vibrava ali. E o Zé Maria, como ele era o capitão, a cabeça do Zé Maria era sempre a primeira que apontava no túnel. Né? Então era uma senha para o estádio explodir. São coisas que a gente perdeu hoje, né? Perdeu esse ritual. Meu pai, ele era médico, ele jogou bola, se for no Rio de Janeiro, jogou bola no Fluminense. Isso há muito tempo atrás. E ele me levou uma vez no Pacaembu para ver a preliminar, o jogo dos aspirantes, né? Para ver o Rivelino. Ele bateu assim, esse aqui vai ser um gigante. Então, você ia para assistir o jogo... O aspirante foi fantástico. Do aspirante. Momento mágico. E isso já criava um vínculo, né? E você torcia para as pessoas. Hoje você não tem... Quer dizer, aliás, não é só futebol. O mundo ficou mais chato. Se você pensar bem, eu estou pensando em fazer um projeto e colocar fluoxetina, que é um antidepressivo, na cantareira, para ver se melhora. Porque é um mundo que... Qual a referência você tem hoje no futebol brasileiro? Um jogador, referência. Não tem. Gostei do projeto. Vamos, quer citar alguém? Uma sessão elogios aqui do William Chacon Marques. O Dr. Saldívar falou que está feliz com a sua participação. Ele queria o Cristiano Ronaldo no Corinthians ano que vem. Tá? E ele gosta de desafio. O Muramasa elogia o River, o Riva no gol que a gente mostrou aqui. Né? Puxou com a direita e chutou de esquerda com efeito. Craque é craque. Tá? O Bernardini diz que o programa está ao máximo. O Alex Santana diz que Rivelino é a história viva do futebol brasileiro, honrado de assistir e ouvir o Rivelino falar. E a Thaís Fogaça está agradecendo a camisa, que foi do pai dela, não sei o quê, está assistindo o programa aqui, também está elogiando o Dr. Saldiva. Bom, estou seduzido aqui, vou citar só o Lauro Bettencourt, que fala, Dr. Saldiva, descreva a patologia de ser um corintiano, escreve aqui. A gente vai dar uma paradinha na volta, um dos nossos destaques será a chegada do técnico argentino Jorge Sampaoli ao Santos para comandar o time na temporada 2019. O clube disse que está tudo certo, só falta assinar. Olha o homem aí, o cartão verde volta em instantes. Até já. Estamos de volta com o cartão verde. Doutor Saldiva, nosso convidado, está lembrando dos tempos em que cuidou da bola, mas não era de futebol, né, Saldiva? É isso? Não, a única bola que eu me dei mais ou menos bem... não era redonda? Não, era rugby. Eu jogava de primeira linha no time da medicina, fomos campeão brasileiro. Tem tamanho, né? E esse para quem não tem muito jeito, mas tem força, quando a cabeça não ajuda, você pode até bater porque não estraga, né? Então você não tem muito o que perder, né? Então eu sempre fui assim meio limitado, mas meio sem juízo também, esforçado. Agora, palpite sobre outro alvinegro que não o seu. Essa chegada do Jorge Sampaoli no Santos, o que você acha, Saldiva? Veja, preferia ele do que o Carille? Eu acho que sim. Sim? No Corinthians eu preferia o Sampaoli. O Sampaoli é uma aposta de risco, mas já passou muito técnico argentino bom que fez sucesso e aqui eles não... eu acho que tem um problema de mentalidade de jogo e de hierarquia, sabe? Que esses técnicos argentinos ainda têm problema... acho que o nosso jogador é um pouco mais... Tem que ter um outro jeito, não é que é indisciplinado. A forma de você ganhar o jogador é diferente. E tomara que o Sampaoli
porque esse cara fez um trabalho muito bom no Chile. No Chile só. Também só ainda, doutor. Depois... eu também acho que nesse sentido é uma incógnita. Eu sei que o Vitor vai falar com todas as palavras, vai encher a boca, tá morrendo de inveja do Santos, queria o Sampaoli para ele. Não é? Fala que eu estou errado. Para mim é uma aposta. Não, eu acho que é uma aposta porque você está na loucura do futebol brasileiro. O Sampaoli fez com a Universidade de Chile o futebol mais, para quem vocês tanto falam de futebol vistoso, o futebol mais vistoso do continente na década. Fácil. Fez milagre no Chile? Fácil. Quem é que fez no Chile o que ele fez? Com uma zaga baixinha, história do futebol. Time com vários tipos de sistemas de movimentação, time que joga para frente, né? O Chile, quando ele sai, o Chile cai muito, né? Ficou no limite, inclusive, de eliminar o Brasil aqui no Mundial, né? Por muito pouco. Foi razoável no Sevilha, e eu acho que ele cometeu um dos equívocos, foi exatamente contratar o Ganso. Mas tudo bem. Ele pegou um time ali do Naemeri, hoje técnico do Arsenal, um baita técnico. Que tinha conquista também. 3 conquistas de Copa UEFA seguidas. Mas também não foi um trabalho. Não, foi um bom trabalho. Então, não foi brilhante, que nem os outros, mas foi um bom trabalho. E aí ele pega para resolver o problema da Argentina, que ninguém conseguiu resolver do nada, com o elenco rachado, com metade do time querendo agradar o Messi, mas querendo outra metade do time de cara torta. Se é que havia só 2 metades, não estava totalmente picado o elenco em vários pedaços. E agora ele virou um cara ruim. Eu acho que o Santos, quando a gente fala tanto sobre essa coisa de mudar a mentalidade do futebol brasileiro, o Santos tem uma atitude extremamente boa pro futebol brasileiro. Inclusive, a questão é, vão dar tempo? Não, eu vou te falar, vai ter jogadores? Eu vou te falar até que por esse vértice, vendo todo atrapalhada que tem envolvido a atual administração do Santos, é incrível que eles tenham de lá para cá contratado 3 treinadores e foram 3 dos quais você não pode falar mal. Porque o cara trouxe o Jair Ventura no momento que todo mundo queria o Jair Ventura. Depois trouxe o Cuca, foi acertado. E agora apostou num cara que realmente é uma ousadia. Agora eu tenho dúvida como o Riva, reconheço o trabalho que ele fez no Chile, só que ficou muito distante e me parece um cara de muito mercado, não entendo muito a razão dele se encaixar no Santos. Agora o que me Fico imaginando qual foi a missa que rezaram para ele. Eu tenho muita dúvida também. O nome Santos. O nome Santos, sim. E um baita salário. E o DNA, como o Vitor falou, que ofensivamente o Santos tem... Mas ele gosta de trabalhar com garoto também. Mas falaram para ele que vai perder o Rodrigo logo, que talvez perca o Vanderlei, que talvez perca o Bruno Henrique. Que o Palmeiras e o Flamengo certamente terão elencos melhores. Aí é complicado. Que o Cruzeiro deve ter um elenco melhor. Basicamente, o que ele precisa é de tempo. Se ele tiver tempo, ele fará um bom trabalho. Na agora, Argentina não fez porque não tem tempo é no mínimo uma temporada inteira. Mas não é treinar. Continua não temos tempo, Vitor. Temos 51 a 49 então é raro. para o 5. Então é raro. Não, então é isso que eu estou falando. Então é raro, você tem tempo, que trabalho que ele vai fazer, Vitor? Se não tiver vitória, Vitor. Mas é um senhor técnico. O seu Aguirre fez um trabalho maravilhoso, aí de repente, 2 semanas para acabar, mandaram. E é bem mais ambientado com o futebol brasileiro. Ele tirou o São Paulo numa situação difícil, pelo menos colocou numa situação fantástica. Foi além do que qualquer São Paulino pensava no começo. E ele vem com vontade, né? Porque agora ele precisa pagar a má impressão da Copa do Mundo. Acho que ele mesmo se cobra isso. Sim. Porque ele era um técnico, e na minha concepção ainda é um técnico de bom. É um grande treinador, não estou discutindo, mas é uma aposta. Tem tanta gente que sabe muito e chega no momento errado, no clube errado. O doutor falou que gostaria de vê-lo no Corinthians. Eu não desejaria isso para ele hoje. Não, porque as ideias de futebol dele, com esse time atual do Corinthians, e o Ganso no Corinthians? Não, eu também já disse que o time do Corinthians está morto. Se você trouxer o Ganso, você fica com 2 mortos. Eu acho que não dá. O Ganso, ele não conseguiu em lugar nenhum. Está com 29 anos já. E ele teve, eu acho que o que atrapalhou muito o Ganso, ele conseguiu se recuperar da lesão de joelho que ele teve de ligamentos, mas eu acho que ele não recuperou faltou alguma coisa para ele voltar a ser o que ele era. Tanto é que ele não conseguiu jogar no time da 2ª divisão da França. Pois é. Não conseguiu jogar. Da ideia na cabeça dele pensa, mas ele não tem articulação para fazer isso. E outro detalhe, vai jogar no Corinthians. Quanto foi o salário desse homem por mês? Não, e a torcida do Corinthians... E outra coisa, a torcida do Corinthians vai ficar de olho nele, porque ele é um jogador pelo estilo que daquele estilo dele, que fica tocando ali... Se pá. Não vai combinar. Numa arena lotada... Não vai dar certo. Estamos chegando no final, Vitor Bene. Sente Barbosa fala que é um grande treinador ainda jovem, o Sampaoli, vai dar o que falar. O Renan de Freitas Alves fala que prefere o Filipão, depois Sampaoli, depois o Renato Gaúcho. Também opina o José Carlos de Carvalho, Jefferson Bruno, Carlos Mendonça, Lois Raca fala não, obrigada, não quer.
O Alberto de Bezerra fala que preferia o Diniz, o Jonas Eduardo cumprimenta a gente, o Marcos Silvério fala que ele é um treinador versátil, o Ed Carlos fala que o São Paulo não, porque não vai ter tempo, o problema é exatamente esse, o Thiago Tag fala não, está feliz com o Filipão, o Fábio Farias fala a mesma coisa que o Thiago Tag, o Marcos Irving fala que queria ao menos um time e um elenco, porque o atual não dá. Aproveito aqui para cumprimentar também o Sidney, a Edilene e a Rita Han. Pô, tinha bastante gente aqui, Saldiva, a gente está chegando no final. E o Felipe Melo? Não. Também não. Tá difícil de contestar o Saldiva. Esse tem a cara do Corinthians. Esse tem a cara do Corinthians, mas ele eu gosto dele. Eu gostaria mas radical demais. Não, mas você tem uma pessoa que nem o Felipão botou... Você vê que o Felipão entrou, falou, pera, é menos, você vai jogar futebol. Eu gostaria de ver no Corinthians jogar. Mas deixa eu me explicar qual time não gosta de um volante de raça e que sabe jogar futebol. Porque parece que só um time gosta, mas tá contigo a bola, Vladimir. Não, é verdade. O problema é que quando a coisa passa da medida e coloca tudo a perder. Eu até entendo. Eu também não acreditaria também. Se desse um jeitinho assim dele dar uma segurada nos momentos, aí... Estão falando muito de Flamengo, né, o Felipe Melo. Mas os clubes são os primeiros a querer trazê-lo como xerifão, como pitbull, dando esse aval pro cara, ele quer segurar o cara. Eu prefiro ele hoje no Palmeiras, que tá ali... Doutor Saldiva, chegamos ao fim, hein? Foi o que o senhor esperava ou não? Tem que voltar outras vezes, hein? Contou pouca história, hein? Mas falou bastante, gostei dos palpites. Eu diria que eu vou guardar essa noite aqui como uma das noites mais... importante. Eu realizei um sonho de estar aqui falando com vocês. Para nós é uma honra a sua presença. Então, vejam vocês aonde chega a humildade e a generosidade. O cara dá aula em Harvard. Não sei se o senhor vai guardar, mas a gente vai. O que ele falou de bandeira, a melhor bandeira, a criatividade do doutor, aquela bandeira, não existe. Então, quando o hino do Corinthians. Podia ter trazido pelo menos a gaita. A gaita pode dar. Obrigado, Saldiva, mais uma vez. E viva o Bandeirofone aí. Se voltar aqui, vai ter que fazer uma edição do Bandeirofone. Fazer uma edição especial do Bandeirofone. A gente encerra com a festa do River Plate, que cresceu para cima do Boca, depois de ter levado o gol, ficou com o título da Libertadores. A trilha sonora é nosso hino para ocasiões do tipo. Me gustas mucho, da banda Viejas Loucas. Obrigado pela companhia. A gente volta na próxima quinta, 10h30. Uma boa sexta. Aquele abraço. Juízo, torcida brasileira.